Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos começar a trabalhar o conceito de função afim. Tá ok? Bom, antes de nós definirmos formalmente o que é uma função afim, vejamos o seguinte problema. Em uma certa cidade, uma corrida de táxi custa R$ 4,80 a bandeirada, mais 40 centavos por quilômetro rodado. Então, quanto custa uma corrida de 50 quilômetros? Bom, o que é a bandeirada, né? A bandeirada é o valor inicial que você paga numa corrida, ou seja, assim que você entra no táxi, você chama o táxi, entra no táxi, você já começa pagando R$ 4,80. E o valor que você vai pagar, né, pela viagem, ele vai aumentando de acordo com a distância que será percorrida. No caso, nessa cidade, né, específica, né, citada no nosso problema, a cada quilômetro rodado acrescenta 40 centavos no valor total a ser pago. Então, por exemplo, se nós começarmos, né, começa com 4,80. Se nós rodarmos 1 quilômetro, então será acrescido 40 centavos. Logo, a gente vai pagar ao final 5,20. Isso é para uma viagem de 1 quilômetro. Se nossa viagem for de 2 quilômetros, então nós vamos acrescentar quanto? 80 centavos, já que é 40 centavos por quilômetro rodado, 2 quilômetros, 2 vezes 40 centavos. Então, ao final, nós vamos pagar quanto? Nós vamos pagar 5,60. Isso numa viagem de 2 quilômetros. Da mesma maneira, se nós andarmos 3 quilômetros, nós vamos acrescentar 1,20. E com isso, nossa viagem irá custar o quê? R$ 6. Perfeito? Bom, tendo isso, a gente pode generalizar da seguinte maneira. Se nós andarmos X quilômetros, o valor que nós iremos pagar vai ser 4,80, que é o valor inicial, mais o quê? Mais 40 centavos vezes X. Então, isso daqui, essa função aqui, f, ela é uma função que nos dá o valor a ser pago por o quê? Por X quilômetros rodados. Bem, o que o problema quer? O problema quer saber quanto que irá custar uma corrida de 50 quilômetros. Bom, então, o que a gente quer saber é o quê? O que a gente quer saber, então, é o f de 50. Logo, isso aqui vai ficar 4,80 mais 40 centavos vezes 50. Então, isso aqui ficou 4,80 mais, bom, 0,4 vezes 50 é a mesma coisa que 4 vezes 5. E 4 vezes 5 é igual a 20. Então, iremos acrescentar R$20, ou seja, ao final dessa corrida de 50 quilômetros, nós iremos pagar, então, o quê? R$ 24,80. Então, temos isso. Repara o seguinte, essa função que determinou o valor a ser pago para essa corrida de X quilômetros rodados, esse tipo de função é o que a gente chama de função afim. Então, vamos definir agora formalmente o que é uma função afim. Bem, uma função afim é uma função f de reais em reais, onde para cada x nós temos uma f de x igual a x mais b, sendo que a é uma constante real e b
também. Certo? Bom, esse valor B, ele é chamado de valor inicial da função. Enquanto que essa constante A, ela é chamada de taxa de variação. Então, recordando, né, o problema que a gente acabou de ver, o que é o valor inicial, né? O valor inicial, exatamente, no caso do nosso problema, ele era abandeirado, ou seja, era o valor inicial que a gente estaria pagando. E o que seria, né, os 40 centavos, no caso que é o A? Ele é a taxa de variação, ou seja, é o valor com o qual o valor final da corrida está aumentando ou diminuindo, dependendo. No caso, estava aumentando porque era um valor positivo, mas se fosse um valor negativo, seria a taxa pela qual o valor final estaria reduzindo numa outra situação. Então, por essa razão, nós temos que esse B é o valor inicial. Uma outra maneira de você enxergar que esse B é o valor inicial é porque o B ele é o f de zero, né? Uma vez aqui você o f de zero, substituindo aqui, vai ficar como? Vai ficar A vezes zero mais B. Como A vezes zero é igual a zero, então nós temos que o f de zero é exatamente igual a B. Então, uma outra maneira que você pode aí procurar para lembrar disso. Então, uma função afim, ela é uma função desse tipo. Bom, vejamos agora quando é que uma função ela é crescente ou decrescente. Bem, então, consideremos uma função f real de variável real, lembrando que uma função real de variável real é uma função em que o domínio é um subconjunto dos reais e o contradomínio também. Então, considerando essa função f, vamos definir duas coisas. Primeiro, essa função f ela é crescente quando, dados dois elementos do domínio x1 e x2, com x1 menor que x2, a imagem de x1 vai ser o quê? Ela é menor que a imagem de x2, ou seja, então, dado x1 e x2 domínio, com x1 menor que x2, implica que f de x1 é menor que f de x2. Além disso, uma função ela é decrescente quando também tomados dois elementos do domínio, x1 e x2, com x1 menor que x2, isso implica que f de x1 ela é maior que a f de x2. Então, essas são as definições de função crescente e decrescente. Bom, vejamos agora, então, esse tipo de função, essa característica da função, melhor dizendo, em função afim. Bom, então, o que nós temos? Nós temos que a função afim, como acabamos de ver, é uma função real de RR, onde para cada x nós temos um f de x igual a ax mais b. Lembrando que A pertence aos reais e B pertence aos reais. Bom, então, consideremos que a nossa taxa de variação, ou seja, essa constante A, seja positiva. Então, vamos tomar dois números, x1 e x2, pertencentes aos reais, com x1 menor que x2. Bom, como A é positivo, eu posso multiplicar por A dos dois lados e que esse sinal da desigualdade não irá inverter. Logo, multiplicando por A dos dois lados, vai ficar AX1 menor que AX2. Da mesma maneira, disso daqui, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que AX1 mais B ele é menor que AX2 mais B. Ou seja, ao somar
em ambos os lados da desigualdade por um mesmo valor, eu também não altero o sinal dessa desigualdade. Só que se a gente reparar bem, o que é ax1 mais b? É a imagem de x1 por f aonde? Na nossa função afim. Em outras palavras, o ax1 mais b ele é simplesmente quem? Ele é simplesmente a f de x1. Da mesma forma, nós temos que quem é ax2 mais b? Ax2 mais b, ele é a imagem de x2 por f aonde? Na função afim. Em outras palavras, esse ax2 mais b, ele é quem? Ele é a f de x2. Logo, o que a gente conclui aqui? A gente conclui, então, que f de x1 ele é menor que a f de x2. Então, repare que nós partimos de x1 menor que x2 e concluímos o quê? Que f de x1 é menor que f de x2. Isso é válido para todo o quê? Para todo A positivo. Logo, se isso é válido para todo A positivo, quando, na função afim, a taxa de variação é maior que zero, nós temos então o quê? Que f ela é crescente. Ou seja, então essa função afim, ela é crescente. Analogamente, considera o A negativo. Com o A negativo, partindo da mesma hipótese, nós temos o quê? Se eu multiplicar por A dos dois lados agora, ao vir daqui para cá, o A sendo menor que zero, esse sinal da desigualdade ele inverte. Ou seja, multiplicando por um número negativo dos dois lados, eu vou ter o quê? Que a x1 ele é maior que quem? Ele é maior que a x2. E ao somar, aqui também vai ficar o quê? Aqui também vai ficar maior. Logo, eu vou concluir o quê? Que f de x1 ele é o quê? Ele é maior que f de x2. Tá? Fiz a passagem rápida porque a resolução ela é análoga, mas eu deixo como exercício para casa. Porque o grande objetivo que eu quero chegar é que, quando A é negativo, nós temos então que a nossa função afim f, ela é então o quê? Ela é decrescente. Aí você poderia perguntar para mim, Gustavo, e se A for zero? Bom, pensa comigo. A sendo zero, o A não é a taxa de variação? Então, se a nossa taxa de variação é zero, isso significa o quê? Isso significa que o nosso valor da f ele não varia. Ora, se o nosso valor da f ele não varia, então essa f ele é o quê? Ela é constante, porque ela permanece sempre igual. Mas sempre igual aqui. Bom, olha para cá. Se o A for zero, fica 0 vezes x. 0 vezes x é 0. E b mais 0 é b. Então, quando o A é zero, a f de x ela é simplesmente igual a quê? Ela é simplesmente igual a b, onde b é o quê? É uma constante real. Dessa forma, nós temos então que, se o A for zero, a nossa função afim, ela é então o quê? Ela é então constante. E dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.